tecnologia no campo, para muita gente, é sinônimo de máquinas, aplicativos modernos, novos insumos, mas nem sempre são eles que trazem os melhores resultados para a plantação. No controle de pragas, por exemplo, o uso de agrotóxicos nem sempre é o mais eficiente. Esse controle pode ser feito também de forma biológica. Você consegue enxergar esses pequenos pontinhos brancos se mexendo? Eles são chamados de ácaros predadores, usados como agentes biológicos no controle de pragas em alguns tipos de plantações. Ao invés de usar inseticidas, defensivos químicos, os produtores espalham eles nas plantas para combater as pragas. Em Tibau, no estado do Rio Grande do Norte, essa empresa produz em estufa cerca de 2 milhões de ácaros por semana. Esse inimigo natural específico, esse ácaro predador, é produzido em casa de vegetação, onde a gente utiliza a própria praga em uma planta hospedeira e no final do ciclo, final do processo, a gente obtém os inimigos naturais, os ácaros predadores. O trabalho está ainda no início, nós estamos detectando algumas pragas no mamão, no melão, na cultura da melancia. O nosso trabalho é visitar essas áreas, detectar essas pragas e ver a possibilidade de estar utilizando os produtos biológicos, os insetos, os ácaros, as bactérias, de forma eficiente e também que seja economicamente viável. Então nós visitamos as áreas e fazemos um levantamento para ver a possibilidade de estar utilizando esses produtos. A quantidade de agentes que vai ser usada em uma plantação depende do tipo e do nível populacional de pragas. Basicamente, a gente precisa observar os níveis populacionais da praga que deseja ser controlada e então a gente faz a tomada de decisão em relação ao manejo com o predador. Então não existe uma receita específica, isso vai variar de cultura, para qual praga a gente quer controlar e também o inimigo natural que a gente está usando. Para cada espécie de praga, existem vários tipos de agentes biológicos. Nesta plantação de mamão, por exemplo, o ácaro predatório, inimigo natural, é liberado com o objetivo de suprimir a população do ácaro praga. Isso reduz a necessidade de agroquímicos. Já existem hoje no Brasil vários exemplos, no Brasil e no mundo, da vantagem do agente biológico. A cana-de-açúcar, por exemplo, é um grande exemplo. A cana hoje tem o maior programa de controle biológico no mundo. E é no Brasil, então temos orgulho disso. A Cotésia flavips, que é uma vespinha utilizada para controle da broca da cana, praticamente está sendo utilizada em todo o Brasil, com eficiência. E tem outros exemplos, outras culturas, no nosso caso aqui é fruticultura. Vamos pegar o tricograma, que é uma outra vespinha, que está sendo utilizado com muito sucesso na cultura do melão, aqui na região de Mossoró. Antes de colocar um agente biológico em campo, é preciso pesquisar qual vai se adaptar melhor à cultura para que o produtor não tenha prejuízo. Quando um produto biológico ele se torna comercial, é porque ele já foi testado, ele foi pesquisado para poder ser utilizado. E muitas vezes o produto biológico, é importante que o pessoal tenha essa consciência, nem sempre ele resolve o problema sozinho. O produto biológico, o agente biológico, ele pode ser tranquilamente associado a um químico. A intenção de todos é que haja uma cultura sem defensivo químico. Esse é o objetivo, mas nem sempre isso é possível. Então, mesmo que nós tenhamos uma aplicação de defensivo e não conseguimos colocar a zero, se a gente reduzir em 50%, 60%, já é uma grande vantagem. A aplicação ainda é feita manualmente, o que demanda mais tempo e mão de obra do produtor. Mas já estão sendo feitos testes que tornem o trabalho mais prático e eficaz. Um dos principais inimigos nessa questão é o vento. No caso, o substrato, que é feito à base de casca de arroz, vermiculita, então é um material muito leve. Então, quando a gente introduz, principalmente na área do mamão, que a área foliar dela é muito espessa assim, o vento atrapalha um pouco. Então, a principal dificuldade que a gente encontra nessa questão, uma desvantagem, nesse ponto, é o vento na liberação. Tirando isso aí, é um sucesso total. Para o empresário Marcos Bellini, o Brasil precisa trabalhar mais na divulgação desse método, já que é importante para o controle biológico no meio ambiente, para a diminuição dos defensivos químicos e para a saúde humana. Existem alguns produtores, algum tipo de cultura, algumas regiões que ainda falta
mais esse tipo de divulgação, diferente de outros países onde o controle biológico já é tradição há 30, 40 anos, né? No Brasil, alguns produtos ainda precisa ter mais talvez essa parceria universidade com empresas, né, para possibilitar que o produtor tenha acesso a essa informação de forma correta.